Então, boa noite a todos. Meu nome é Hamilton Rocha, eu sou da Rede Paulista de Bancos Comunitários, é, que é Meu microfone está desligado. organizadoras desse Esse evento. meu microfone está desligado. Pronto. E eu quero dar a bem-vinda para vocês. Eu vou ler um texto, porque com essa quantidade de tarefas ao mesmo tempo aqui, eu não vou conseguir falar com uma certa fluidez, tá bom? É, então vamos lá. É, bem-vindo, bem-vindos ao curso de Energia Solar Solidária, promovido pela Rede Paulista de Bancos Comunitários e o Instituto Federal, com apoio insubstituível do Comitê de Energia Renovável do Semiárido, que tem a sigla CERSA, e a Confederação das Cooperativas Alemãs, que tem a sigla DGRV. A gente vai falar muito dessas siglas ao longo do nosso curso. Além das organizações locais da Rede Paulista, que são a Sociedade Alternativa da Viela da Paz, o Fundo Rotativo Cidade Tiradentes e a Associação Comunitária Tonato. Esse curso tem o objetivo de formar pessoas em noções em energia solar solidária. Ele está destinado a lideranças comunitárias, eh, educadores populares, agentes de desenvolvimento local, integrantes de associações cooperativas, bancos comunitários e demais pessoas interessadas em atuar como multiplicadores dos conhecimentos básicos sobre energia solar solidária. Não é necessária a formação técnica prévia, mas um comprometimento com a ação comunitária e a difusão do conhecimento. Nós queremos que as pessoas vejam a importância das energias renováveis para o seu dia a dia e a importância de que a mudança de sistema de geração de energia para um sistema menor e localizado pode influir na economia, mas também no meio ambiente e como a proposta de ser um sistema construído de forma solidária pode mudar a percepção das pessoas sobre a necessidade de fazer mudanças no dia a dia para mudar a comunidade, a cidade, o estado e o país. Antes de começar o curso, eu quero agradecer o esforço e o apoio das equipes dos 6 campi do Instituto Federal que se esforçaram bravamente para viabilizar o curso em seus campos, numa situação em que eles ainda não que estão praticamente em fase de construção e de estruturação. É, só um pouquinho. Também quero agradecer o professor Valmeran Trindade, do Instituto Federal da Paraíba e membro do CERSA, pela parceria firme e corajosa em levantar este projeto com a Rede Paulista de Bancos Comunitários desde 2022 e trazê-lo para São Paulo. Por último, mas não menos importante, eu quero agradecer a Camila Japp, que está à frente da DGRV e que nos tem apoiado de forma muito honesta, inteligente e proativa para viabilizar um projeto que, entre todos que estamos aqui, pode realmente transformar o Brasil em um lugar melhor de se viver. Quero dar também as boas-vindas à nossa amiga Totomi Sasaki, representante da organização Living in Peace, que é a nossa nova parceira vinda do Japão para ajudar com financiamento e investimento social. Por último, gostaria de passar uma mensagem para todos vocês. Este curso não é o primeiro que nós fazemos. Já fizemos 9 cursos antes deste, mas é histórico porque agrupa pessoas de várias cidades e bairros periféricos do estado de São Paulo. Se cada um de nós, inscritos nesse curso, multiplicarmos essas ideias para mais 5 moradores das nossas comunidades, atingiremos a marca de 800 pessoas e certamente impactará nos territórios. Quando pensamos em energia solar, imaginamos apenas placas no telhado. Mas e se a maior energia de uma comunidade fosse a capacidade das pessoas de aprender, cooperar e construir soluções juntas? Queremos, queremos que a energia solar seja mais que uma tecnologia. Queremos que ela seja, junto com as finanças solidárias e a organização cooperativa, um movimento social e meioambiental que organize também o acesso universal à água, à segurança alimentar e ao acesso à internet.
E se seguirmos caminhando, formando mais pessoas, criando grupos de finanças solidárias nas comunidades e instalarmos pequenas usinas solares em suas casas, mudaremos a paisagem e renovaremos a esperança de um futuro melhor nas comunidades. Sejam todos bem-vindos. Por último, eu quero informar que eu coloquei no chat, eu vou mandar aqui agora, é, um link com um formulário de lista de presença. Lá vocês vão entrar com um e-mail de vocês e colocar o nome, CPF, telefone e campus. Campus em que vocês se inscreveram. Quem se inscreveu pela Rede Paulista também terá essa opção. Assim, nós encontraremos todas as pessoas presentes e lembramos que essa lista de presença é que vai validar a presença de vocês para receberem o certificado. Tá bom? Agora eu queria passar a palavra, antes de passar a palavra para o professor Valmeran, eu queria passar a palavra para Camila Japp e depois para o companheiro César, do Comitê de Energia Renovável do, do Semiárido. Já coloco aqui, gente, só um pouquinho. Por Maravilha. favor, Camila. Obrigada, Milton. Boa noite, todo mundo. Feliz em ver aí que, apesar da gente não ter todo mundo presente ainda, já tem 63 pessoas. Isso demonstra um enorme interesse no tema e vou parabenizar aqui a Rede Paulista por trazer esse tema para à tona e a gente ter essa oportunidade de, junto com os institutos federais aqui, trabalhar isso tudo. Então, como o Hamilton falou, meu nome é Camila, eu sou diretora da Confederação Alemã de Cooperativas, e aí a gente se pergunta que raios a Confederação Alemã de Cooperativas está fazendo no Brasil, né? A gente tem um escritório em São Paulo e a gente está dentro desse movimento cooperativo. As cooperativas têm, dentro dos seus princípios e valores, a intercooperação, que é a troca de experiências e conhecimentos entre as cooperativas. E é com esse contexto que as cooperativas alemãs trocam experiência com as cooperativas brasileiras. Isso já vem de longa data. A DGRV está envolvida aqui com projetos junto com o Brasil, já tem mais de 30 anos, né? Trabalhamos muito forte no tema das cooperativas de crédito, né? Os bancos cooperativos, Sicob, Sicredi, Unicred, para quem aqui já ouviu, que são bancos de propriedade das pessoas. E hoje nós trabalhamos principalmente dois temas, que é o tema de energias renováveis em cooperativas e o tema da agricultura familiar. Então a gente entende que esses três temas eles se conversam muitas vezes, né? Então precisa de financiamento para poder plantar, precisa de energia para poder produzir, para poder transformar, e todos precisamos nos alimentar. Então assim é um tripé bastante interessante. E por que cooperativas, né? Claro que eu represento uma organização, né, das cooperativas alemãs, a gente tem o cooperativismo aqui no nosso coração, e a gente entende que o cooperativismo é uma das formas de organização social. E a gente vê uma fortaleza gigantesca na organização social. Ficar lutando sozinho é muito mais difícil do que a gente juntar forças e conseguir fazer alguma coisa junto, né? Cada um traz um pouquinho de conhecimento, cada um traz um pouquinho de dedicação, cada um traz um pouco dos seus conhecidos, isso tudo vai formando uma riqueza inigualável, né? E o cooperativismo, a gente acredita que o cooperativismo ele já traz princípios, valores, governança, toda uma estruturação que ajuda essas organizações sociais a prosperarem, né? Então é nesse sentido que a gente traz o tema. E aqui vou manter breve, mas queria fazer essa provocação dupla para vocês, né? Por um lado, de organizações sociais, claro que sozinho a gente lutando é legal, mas o lema do cooperativismo na Alemanha é o que um não consegue sozinho, conseguimos juntos. Às vezes é difícil construir uma coisa completa sozinho, né? Vamos lá, uma casa, para a gente construir uma casa, a gente precisa de tantos conhecimentos, tantas especialidades. A cooperativa ela é um negócio, ela é uma empresa, mas é uma empresa que tem no centro as pessoas, ela é de propriedade das pessoas, vocês vão ser clientes e donos. Então, vocês mandam e os benefícios são de vocês também. Então, isso é disruptivo, é bem interessante, não é uma ideia nova, é uma ideia que nasce lá como resposta à Revolução Industrial e aquela precarização toda que aconteceu do trabalho e tudo mais, mas eu acredito que até hoje ela é moderna, né? Às vezes tem que mudar a nomenclatura, tem que mudar um pouco
as palavras, mas ela é exatamente o que a gente busca. É algo com propósito, é trabalhar para si mesmo, é poder colher dos benefícios, mas também tem que lutar para que isso aconteça, né? Então tem toda uma energia aí por trás. Então eu vou deixar essa provocação aqui de início de curso. Quero deixar a provocação também da energia renovável, energia solar, que hoje tem se mostrado extremamente viável, interessante, é uma opção para a gente produzir a nossa energia. Então, hoje tem toda uma regulação que permite que a gente gere a nossa própria energia, ou no telhado da nossa casa, ou em conjunto e transferindo para a nossa casa, que o professor Valmeran vai trazer essas opções para vocês. Mas vou dizer mais. Ele dá uma oportunidade da gente praticamente transformar o sol em renda. Essa renda hoje não é que a gente vai vender energia se a gente produzir em conjunto. Não pode ainda. Mas podemos economizar na nossa conta. E vamos pensar que cada um, né, de nós economize R$ 50 na conta. Às vezes parece pouco, só R$ 50. Mas se forem 100 pessoas economizando R$ 50 dentro de uma comunidade, né? Já são R$ 5.000 que vão ficar ali na comunidade, que deixam de ir para a Enel, que deixam de ir para o bolso de um estrangeiro para ficar aqui, para ficar na comunidade, para ficar no Brasil, para ficar na casa de vocês. E se forem, então, 1.000 pessoas que a gente levar a ideia, não são R$ 50 de economia, são R$ 50.000 que ficam aí na comunidade. E olha que interessante, se tiver aí algum tipo de mecanismo que ainda esse dinheiro possa ser utilizado aí dentro dos negócios locais, da economia local, olha como a gente dinamiza isso, né? Parece tão pouquinho para cada um, mas se a gente junta para todo mundo, isso é um monte. É super legal. Então, eu vou deixar essa provocação aqui de início e convido vocês a mergulhar nesse mundo. Eu sou uma entusiasta dos dois temas, do tema do cooperativismo e da energia renovável, então por isso que eu sempre quero juntar essas duas coisas, que eu acho que faz todo sentido. E vocês vão estar aqui, né, seguir essa trilha aqui em muito boa companhia do professor Valmeran. Ele traz enorme conhecimento. Também é sócio fundador de uma cooperativa de energia também lá na Paraíba, além de tudo mais que ele vai contar para vocês. Mas é uma honra enorme ter ele aqui como professor. E eu gostaria muito que daqui a gente saísse com várias pessoas que possam disseminar esse conhecimento, né? Então, levar alguma coisa, a gente conhece alguma coisa, que tal levar um pouco para o vizinho, para o outro, e isso levar desenvolvimento a todo mundo. Então, eu agradeço, estou feliz aqui de estar com o Cércia junto, né? O César está aí com a gente, com a Live in Peace também, né? Que é uma organização, né, dos japoneses, então vocês estão vendo que a coisa está bem internacional, e aí vou até deixar essa dica, né, para quem está organizado, para quem está querendo fazer coisas, hoje esse é um tema que está na moda, tem coisas para fazer. Então, aproveitem os cursos, tem muito trabalho que pode ser feito, tem muito apoio ainda que pode acontecer, e vou deixar aqui essa vontade. Eu espero que vocês fiquem, depois do curso de hoje, com vontade sempre de quero mais, e eu espero que esse seja o primeiro curso de muitos outros aí para a gente formar. E aí eu passo a palavra aí para o César. Só uma coisa, antes de passar para o César, eu vou pedir para Tomomi falar. Depois eu passo para o César, que já é da casa, já vai. Tudo bem, Ele César? está aí também, viu, Hamilton? É Joilson da frente. Isso. Então vamos passar para Tomomi, depois o Joilson, depois o César e depois para o Valmeirão. É, Ótimo, muito obrigada, Hamilton. Seria muito grande honra para nós para participar dessa a grande oportunidade para trabalhar com vocês. É para como assim, para a introdução eu sou a japonesa, né? Eu trabalhando no Brasil como membro de Living in Peace, seria uma organização do Japão e gostaria de colaborar com você para criar uma grande impacto social, né? E acho que esse aula é uma parte importante para realizar esse impacto social. Então, muito prazer conhecer para vocês e agradecer essa oportunidade. Obrigada, Hamilton.
Obrigado, Tomomi. Agora queria passar a palavra para o Joilson, por favor, do Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Social. Mais ou menos é essa sigla, né, Joilson? Depois você explica para a gente aqui. Socioambiental, mas tudo bem. Na realidade, nós nascemos como justiça social e depois o tempo acabou exigindo, né, que a gente reformulasse o nome para ficar mais adequado aos desafios. Mas, enfim, vocês me ouvem bem, Hamilton? Eu Eu estou sim, com perfeitamente. estabilidade aqui na minha internet e está até meio travado, mas muito rápido. Muito rapidamente, boa noite a todos e todos. Meu nome é Joilson, sou daqui de São Luís do Maranhão. Não sei se eu sou o mais distante aqui no Brasil que está aqui participando hoje, mas, como a Mito já colocou, eu faço parte do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental, e também de outra articulação nacional chamada Frente para uma Nova Política Energética para o Brasil. É, o Comitê de Energias Renováveis do CESA, né, que já tem essa parceria aí já há bastante tempo com a Rede Paulista, de bancos comunitários, faz parte dessas duas redes nacionais, né? E foi justamente a partir do CERSA, da indicação do CERSA, que ano passado, inclusive, né, o Fórum conseguiu, né, efetivar um pequeno apoio, né, para a instalação de um sistema fotovoltaico indicado pela Rede Paulista de Bancos Comunitários, né, num condomínio aí em São Paulo, inclusive a nossa primeira experiência com condomínios, né? Essas redes, elas têm já um longo histórico de doação, apoio, claro, né, através de outros apoios, né, como instituições instituições, né, nacionais e internacionais que acreditam nessa modalidade de geração e que apoiam, né, sistemas como esse, né, porque tanto o fórum quanto a frente não tem dinheiro, né? A gente acaba, de certa forma, captando recurso com parceiros para apoiar iniciativas, né, como as várias que nós apoiamos pelo Brasil e com muita alegria apoiamos ano passado, né, a Rede Paulista de Bancos Comunitários, né, numa experiência que, apesar de ter sido pequena, né, foi uma experiência que para nós foi bastante interessante, justamente por essa possibilidade, né, da gente apoiar condomínios, né? Então, só agradecendo o convite, em nome do Fórum, né? Só parabenizar a Rede Paulista de Bancos Comunitários, né, e todos os envolvidos nessa iniciativa, porque é isso, essa modalidade de geração, através da geração distribuída, geração descentralizada, é o que nós devemos incentivar cada vez mais. É o que, na nossa visão, Fórum da Frente, outras organizações, concretizam o que nós chamamos, né, costumamos chamar de transição energética justa, popular e inclusiva. Porque para nós a transição energética ela tem que ser muito mais do que uma simples mudança de fontes, né, de fósseis para renováveis, mas tem que ser uma mudança com princípios, e muitos princípios. E a geração descentralizada de energia é uma das modalidades que mais concretizam isso. E só Aqui no para Brasil, a colocar, cultura né, nossa é Um de momento, perder uma desculpem, é Copa, só para destrói tudo colocar que que tá sendo feito e começa um tudo de momento, um novo. momento, um momento. Tem alguém com. Então, sempre eu depende do pensei que técnico que chega. fosse o meu Normalmente o aqui, Hamilton, técnico sai, você interferindo. tira. Tá, Pronto. então só Desculpa, para senão nós finalizar vamos ter que mesmo ver que essa futebol. modalidade de geração, né, que é a que vai ser objeto desse curso, é que nós advogamos desde sempre, né? Porque é o que expressa para nós essa transição energética justa, popular e inclusiva, e que, mesmo que silenciosamente, né, vem promovendo uma verdadeira revolução solar no Brasil. Hoje mesmo, para uma entrevista, né, eu estava olhando os últimos números da ANEEL, e para vocês terem, né, em mente, para ter presente também nesse curso, né, até o dia 20 do mês de junho, né, no Brasil nós chegamos a 4,5 milhões de sistemas em todo o país. 4,5 milhões de sistemas em 5.568 municípios. Faltam só dois municípios
para a geração distribuída chegar a absolutamente todos os municípios do Brasil. E isso, né, totalizando 50, mais de 50 mil megawatts de potência instalada. Para vocês terem uma ideia, né, Itaipu, que é a nossa maior usina, né, hidrelétrica, não só do Brasil, porque ela, metade dela é do Paraguai, mas a maior usina hidrelétrica em solo brasileiro tem 14 mil megawatts de potência. Na geração distribuída, nós temos mais de 3 vezes e meia essa potência. Claro que quando a gente fala de geração, né, é um pouquinho diferente, porque a hidrelétrica ela gera muito mais. Mas só para a gente ter uma ideia do quanto de a potência nós temos através da geração distribuída, quantas grandes usinas deixaram de ser necessárias, né, serem implementadas, sejam elas grandes hidrelétricas, sejam grandes termoelétricas, ou até mesmo grandes usinas eólicas ou solar, que infelizmente vem trazendo também alguns problemas, né? Então, afirmar a geração descentralizada é cada vez mais viável. Então, parabenizar mesmo e desejar que, como o curso coloca, né, de fato vocês se transformem em verdadeiros formadores e multiplicadores dessa modalidade de geração para que a transição energética justa, popular e inclusiva avance cada vez mais no Brasil. É isso, Hamilton, e demais. Bom curso a todos e todas. Valeu, Joilson. Agora eu vou passar para o César e depois para o Valmeran. Valmeran, acho que a gente já pode sair, porque eles já deram a aula entre a Camila, o Joilson, o pessoal já estão dando a aula para a gente, então a gente já pode ir embora. Vai, César, manda bala. Serei breve para chegar ao Palmeirão. Bom, um abraço a todos e todas. Meu agradecimento a Milton, né, por sermos parceiros, né, por estar aqui desenvolvendo mais um curso, né. A Milton disse isso, esse é o nono, tá? E dizer que eu sou paraibano, hoje estou morando aqui em Natal, né? Mas com atuação aqui na região do semiárido, né? Nordestino, né? O Comitê de Energia Renovável do Semiárido vai completar agora 12 anos, no dia 17 de julho, né? Eu acho que dentro do curso a gente vai comemorar esse aniversário, né? E é um coletivo que integra militantes, pesquisadores, professores, agricultores, né? Que quando iniciamos, há 12 anos atrás, que um movimento que surgiu do interior para a capital, né? A gente não tinha nenhuma placa solar, não tinha nenhum recurso de como atuar nessa área, né? Um tema altamente fechado, né? A gente via os debates dentro das universidades somente e que a população não participava porque havia um mito de que tratar de energia era um tema de pesquisadores, era um tema de especialista, de engenheiro. Então, a população não tinha conhecimento e isso perdurou por muitos anos, muitos anos. E quando a gente levantou esse tema, né, eu acho que uma das primeiras questões foi levantar esse debate, né, dentro do ponto de vista popular, trazer esse tema dentro da linguagem, né, próxima ao conhecimento da população. Ela que paga a conta e paga a taxa de uma energia mais cara do mundo, uma das mais caras do mundo, e, no entanto, ela não tinha direito à participação. Eu acho que hoje o Comitê de Energia, nesses 12 anos, chegou a instalar 50 sistemas fotovoltaicos, né? Um deles está em São Paulo, na Viela da Paz, né? E dentro desses 50, a gente também criou uma cooperativa, onde aí a gente conheceu a Camila, né? Meu abraço, Camila, e todo o nosso agradecimento, tá? Então, eu acho que nesse tempo todo, a vitória nossa não foi os sistemas instalados, foi trazer essa temática, né, junto aos movimentos sociais, que tratava aqui no Nordeste, é muito rico a discussão sobre água e alimento, né, e um outro nexo que era a questão de energia que não era incorporado.
hoje, eu acho que em todo canto aqui do semiárido, em todo canto do Nordeste, esse tema é bastante vivo. A luta pela questão energética, por uma transição energética justa e popular, tá? E nós discutimos um modelo descentralizado. Nós participamos desse encaminhamento e dessa luta, contrapondo aquela visão centralizada da forma mais industrial possível, tá? Então, esse é o nosso aprendizado. Chegamos a São Paulo, né, com essa troca de experiência com a Rede Paulista. Somos membro, como o Joilson já referiu, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental, da Frente por uma Nova Política Energética para o Brasil, da Articulação Brasileira pelo Direito da Natureza, né, e da Rede por uma Transição Energética Popular, que faz parte Bolívia, Brasil e Peru, tá? E que a gente trabalha em cima de quatro eixos. Um é a incidência política, levantando o debate sobre as mudanças climáticas e a questão energética. Outro eixo é a formação. O outro é a incidência junto à gestão energética municipal. E o quarto eixo é justamente uma economia solar solidária. Então, meu abraço e que a gente tenha um grande curso e que a gente cada vez mais venha a fortalecer esse movimento dentro de São Paulo. Para você, Hamilton. Obrigado. Agora sim, vamos passar a palavra para o Valmeran, que vai fazer, digamos, a nossa aula de hoje. Obrigado, Hamilton. Boa noite, gente. Satisfação estar aqui com vocês. E primeiro, já de início, dizer que eu não estou aqui na condição de professor, e sim me considero um companheiro de luta, um companheiro que pretende, com o seu conhecimento técnico, ajudar, contribuir, colaborar, cooperar para que essa luta por uma transição energética justa, popular, inclusiva, seja cada vez mais, né, viável. É, eu falo aqui da Paraíba, na cidade de João Pessoa, e eu sou alagoano de nascimento, né, e paraibano por adoção, e sou professor do Instituto Federal da Paraíba, aqui em João Pessoa, nessa área de energias renováveis. E o nosso objetivo aqui com essa série de conversas que nós vamos ter, né, começando hoje, é que a gente troque experiência, troque ideias, que a gente se anime com algumas experiências já realizadas, com sonhos possíveis que a gente pode realizar. Então, essa é a ideia desses encontros, né? Claro que a gente tem uma estrutura, a gente tem um, um um percurso pré-organizado para nos dar um norte, né? Mas ao longo da caminhada é que a gente vai vendo se isso procede. Então, por exemplo, nós vamos ter esses 3 encontros online essa semana, com preparação para os nossos encontros presenciais. Então, é uma satisfação poder voltar a São Paulo, né? Já várias vezes que fomos para contribuir pessoalmente, presencialmente com esse movimento, né? Lá na Viela da Paz, né, Adilson? Já fomos já na DGRV, fizemos reunião lá na sala de Camila e também nas comunidades com a presença da Camila, não é? O Joilson aí a gente já se encontrou em diversas oportunidades. O Joilson aí já é um companheiro de longa data. E o César aí, o nosso idealizador desse movimento aqui na Paraíba, no semiárido. E por quê, não é? Que história é essa de uma organização do semiárido, no sertão da Paraíba, e estar aí
de repente, de mãos dadas aí com a organização de São Paulo, de uma organização que trabalha em área urbana. Então, são essas interligações improváveis, né, e não imaginadas que vão acontecendo devido a esse trabalho em rede, esse trabalho em busca por um ideal comum. Então, é isso que nos liga, né? Nós temos um ideal comum, e nesse tocante aqui é como trabalhar, como introduzir o uso da geração própria de energia elétrica por fonte solar nos processos da economia solidária. É o que a gente chama de energia solar solidária, ou economia solidária solar, né? Como podemos é, fazer esse processo? É o que nos faz estar aqui, né? Tudo está interligado, mesmo que a gente não consiga ver essa interligação de início. Isso eu tenho aprendido desde o começo, quando eu fui, quando eu me coloquei à disposição para contribuir nesse movimento social da energia, que é o Comitê de Energia Renovável do Semiárido. César muitas vezes me colocava, dizia, Valmir, converse com tal pessoa, converse com tal organização. Eu digo, César, o que é que tem a ver? Eu não enxergava as interligações, né? E logo, com algum tempo, eu começava a enxergar essas, essas conexões, porque tudo está interligado, né? Aquele Fórum Panamazônico, Joilson, né? Lá vai a gente para um Fórum Panamazônico, eu digo, o que é que tem a ver? Nós somos aqui da Caatinga, nós somos aqui, e lá vai, aí, né? Tudo a ver, né? Tudo a ver, a Amazônia regulando todo o clima do Brasil, a distribuição de águas do Brasil, proteger a Amazônia é proteger tudo isso. Então, assim, tudo está interligado e na caminhada a gente vai descobrindo essas interligações. É, dividimos pensamos em conversar inicialmente hoje sobre energia e sustentabilidade, né, o porquê da energia renovável, né, o porquê de precisamos fazer essa chamada transição energética e que ela precisa ser justa, popular e inclusiva. Então, a ideia hoje é a gente falar sobre isso, para no próximo encontro, quarta-feira, a gente falar sobre a eletricidade solar, então, falar mais dos aspectos tecnológicos da geração de eletricidade por fonte solar, a tecnologia fotovoltaica, para no terceiro encontro online a gente falar sobre as possibilidades da organização social da energia. Então, como podemos, como comunidade, como sociedade, nos organizar para que a gente tenha essa transição energética justa? Então, seria basicamente esses três temas gerais para a gente ter um norte, mas temos que ter em mente dessa vez que é o que difere essa capacitação de outras que fizemos, é que aqui a gente está com um foco, com um olhar de formação de polinizadores, né? Nós temos que polinizar com esse conhecimento, que mais pessoas conheçam, que mais pessoas consigam levar adiante essa ideia e trazer mais pessoas, não é, para contribuir nesse processo dessa transição energética justa. Então, esse curso ele tem esse diferencial, vamos dizer assim, né? A gente pensar em formar os multiplicadores, né? Que eu gosto de chamar os polinizadores, né? Precisamos sair aí voando e polinizando, né? Sem dar ferroadas, né? Polinizando esse conhecimento que precisamos, porque sabemos que a energia, principalmente a energia elétrica, não é um dos pilares
da, da sustentabilidade, né? De vários aspectos da nossa vida pós-moderna. Então, precisamos de água, precisamos de alimento, precisamos de energia, né? Então, essa tríade, ou esse tripé, é o que sustenta a vida, né? Nós precisamos de água, alimento e energia. Todos esses três elementos vitais precisamos de com qualidade, em todos os aspectos. E essa qualidade podemos também pensar na chamada sustentabilidade. Então, isso remete à questão, quando se fala em energia e sustentabilidade, todo mundo pensa em energia renovável, né? Quase que automático isso. Mas isso não é para ser tão automático assim. Temos que refletir um pouco para que essa energia renovável, de fato, ela seja sustentável. Não é por ser renovável que ela já é sustentável, né? Então a gente tem que ter algum cuidado ao tratar com esse tema para que isso fique claro. Aqui na Paraíba, e não só na Paraíba, mas na região Nordeste, que é o epicentro das energias renováveis no Brasil, eu acho que vocês acompanham de alguma maneira pelos noticiários, né? Que o Nordeste gerou mais de 50% da energia do Brasil, ou o Nordeste gerou 100% da sua energia de forma sustentável, com as eólicas e as fotovoltaicas, né? E dá a entender que está indo tudo bem. Olha, que bom, né? O Brasil tá com energia renovável, energia solar, energia eólica, mas nós que estamos aqui perto desses dessas usinas geradoras, nós vemos outra coisa. Nós vemos outra realidade. Nós estamos vendo, não só vendo, nós estamos juntos de várias comunidades, inclusive contribuindo nessa, nessa luta dessas comunidades para elas não serem aniquiladas. Recentemente, aqui na Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, foi aprovada uma lei que ainda não foi sancionada. Está havendo já pressões populares para que o governador sancione uma lei que estabeleceu uma distância mínima dos aerogeradores, aquelas turbinas eólicas de grande porte, aqueles cataventos grandes de 3 pás. Essa lei estadual, ela estabelece uma distância mínima de 1.500 metros para as casas. O regulamento anterior estabelecia 500 metros. Mas aqui a gente tem vários exemplos, não só aqui na Paraíba, mas também no Rio Grande do Norte, no Piauí, na Bahia. Nós temos situações que a torre está instalada vizinha à casa, mas vizinho mesmo assim, sem respeitar essa normativa antiga de 500 metros. Porque os impactos ambientais e sociais dessa indústria energética já são tremendos aqui, mas muito severos. Mas nós que moramos na cidade, nós que moramos longe desses aerogeradores, nós até ficamos aliviados, porque a nossa eletricidade é que está carregando o meu celular, está carregando a bateria do meu notebook, está vindo principalmente dessas usinas geradoras, e eu fico aliviado, porque eu não estou sabendo o que está acontecendo lá onde os geradores estão instalados. Então, essa transição energética nós não queremos. Essa energia renovável nós não queremos. Nós queremos uma outra forma de energia renovável. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui e que já estamos conversando. Um outro modelo, não só tecnológico, não só que tem a ver com os equipamentos,
os instrumentos, não é? Os módulos fotovoltaicos, os inversores, ou as turbinas eólicas, não é só esse aspecto tecnológico, que quando a gente para e olha, a gente vai ver que tem também alternativas tecnológicas, tem modelos diferentes de uso desses equipamentos. São dois modelos que se distinguem assim de uma forma muito clara e se distinguem em vários aspectos, não é? Entre eles, os aspectos de impacto ambiental, de impacto social, de impacto econômico, né? Mas também tem uma outra questão da organização social em torno do uso dessas tecnologias, que é que num modelo que a gente chama de centralizado, esse modelo de grande porte, que nós nos acostumamos com ele, nós já naturalizamos esse modelo de grandes centrais geradoras, porque nos acostumamos com as hidroelétricas, nos acostumamos com as termoelétricas, e agora estamos nos acostumando com as centrais eólicas e com as centrais fotovoltaicas, essas mais recentes, de 20 anos para cá, as eólicas, as fotovoltaicas de 5 anos para cá, né, 10 anos para cá, mas nós estamos acostumados com esse modelo de que em algum lugar, alguma coisa grande produz eletricidade e fios trazem essa eletricidade para as nossas casas, para o nosso empreendimento, para o nosso local de trabalho, para a nossa escola, etc. E aí nós utilizamos essa energia e pagamos uma fatura pelo uso dela, né? E nós pagamos por quilo também, né? É uma coisa curiosa, né? Nós pagamos os alimentos por quilo, compramos o quilo de feijão, o quilo do arroz, o quilo da carne, né? Pagamos a água também por quilo, só que, né? É um metro cúbico, é um metro cúbico, que são 1.000 litros, né? De novo, o fator quilo, né? De 1.000, e a energia também pagamos por quilo, só que é o quilowatt-hora. Então, nós nos acostumamos com essa organização socioeconômica, vamos dizer assim, da energia elétrica. Porém, de 2012 para cá, no Brasil, de 2012 para cá, então temos 14 anos, que uma nova possibilidade de geração de eletricidade passou a ser possível aqui no nosso país, que é a geração de eletricidade feito de forma a utilizar pequenos geradores que podem ficar próximos aos locais de consumo da eletricidade. Tão próximo que pode ficar no telhado, por exemplo, de uma casa. Essa forma de gerar eletricidade, que é a geração descentralizada ou distribuída, ela traz junto com essa ideia tecnológica, traz junto com esses equipamentos, esses aparatos, essas, né, esses objetos, traz junto novas maneiras das pessoas se organizarem se organizarem para promover essa geração própria de eletricidade. Então, é essa novidade, que já no Brasil já tem 14 anos, mas que ainda é uma grande novidade, é que precisa ser disseminada, é que precisa ser praticada
E um dos grandes vetores que podem proporcionar esse exercício, essa organização, é uma tecnologia social já existente e que também já se mostrou com grande potencial de transformação social, que são os bancos comunitários. Então, daí esse entrelaçamento da, do nosso movimento social da energia, esse Comitê de Energia Renovável do Sertão da Paraíba, do Sertão do Nordeste, que passa a dialogar com um movimento social dos bancos comunitários de São Paulo, porque os objetivos são os mesmos. Duas tecnologias convergindo, a tecnologia de geração distribuída de eletricidade com a tecnologia dos bancos comunitários, convergindo no sentido de promover uma transformação social, onde nós sabemos que a energia é um dos insumos mais importantes em qualquer atividade econômica. Em qualquer atividade econômica. Sempre a energia é um insumo importante e que, portanto, freia ou inibe um progresso econômico de uma determinada comunidade. Então, aqui mesmo na Paraíba, nós já vimos diversas situações que se repetem. Aqui no nosso sertão, é muito comum a gente ter fábricas de polpa de fruta. Eu não sei se vocês conhecem o sertão, se, se já foram, se viram. É impressionante a diversidade de frutas que o sertão produz. O sertão é um lugar vivo, de muita vida, muita. A vida floresce, a vida, ela pulsa no sertão. Claro que há momentos, há fases do ano que a natureza, ela hiberna. Sabiamente, ela hiberna e a gente percebe as árvores perdendo folhas e fica aquele negócio seco, aquele negócio, aquela paisagem cheia de garrancho, e a gente diz, Virgem Maria, ali só tem morte, está tudo seco, morto. E não é assim. A natureza está dormindo, esperando chuva. E quando vem, vem com uma força, e essa vida floresce novamente e a fartura de frutas é impressionante. Então, nós temos muitas fábricas de polpa de fruta. E nessas safras de frutas, muito, muitas frutas se perdem, porque essas fábricas até têm capacidade de processar, até as pessoas têm coragem de trabalhar, têm força para trabalhar, têm vontade para trabalhar, têm os equipamentos, mas tudo fica no gargalo de como guardar essa polpa, como congelar essa polpa, porque a energia é cara. Então, guarda só o que pode e o que dá para pagar a conta de energia. O resto se perde. Então, o modelo centralizado coloca esse gargalo na vida dessas pessoas. E exemplos semelhantes nós podemos encontrar na área urbana também. Na área urbana, pense num salão de beleza. Quantos que nós temos no nosso bairro, que tem no bairro aí que vocês moram? Aquele salão de beleza, tem o secador que puxa muita energia. Os clientes querem um ar-condicionado no salão, enquanto está sendo atendido, está no conforto. Tem que estar com a lâmpada acesa a manhã e a tarde toda, para que né, não aconteça nenhum acidente no corte de carro, etc. Ou seja, um salão de beleza também o gargalo é a energia. Mesmo que aquela pessoa tenha a vontade de ficar, e tenha a força de estar ali atendendo as pessoas e fazendo todo
toda a prestação de serviço, mas ela sabe que em determinado momento tem que desligar isso, não pode continuar usando aquilo, porque a conta de energia vai ficar muito cara e não vai conseguir pagar. E aí a gente poderia ter mais e mais exemplos disso. Então, se houver uma maneira de se gerar a própria energia, a energia elétrica que se precisa, não só para atender a casa, mas também atender ao empreendimento econômico, ao empreendimento produtivo que aquela família tenha, ou que um conjunto de famílias tenha, isso seria um grande alívio nos custos desse empreendimento. Então, nós já tivemos aqui diversas experiências onde essa coisa é evidente, esse óbvio, não é? Essa coisa que não tem mistério, não tem segredo. É claro, se eu passar a gerar a minha própria energia, eu vou comprar menos energia da distribuidora. Portanto, eu vou ter um custo menor se eu estou produzindo o meu próprio insumo, né? Agora, esse óbvio a gente precisa praticar, a gente precisa conhecer e, principalmente, entender que isso é possível, que é viável, porque no nosso inconsciente coletivo a ideia de que a energia solar é cara e não é para mim, que a energia solar é cara e é só para os ricos. E nós estamos dizendo há 11 anos, 12 anos, César, 12 anos, que a energia solar fotovoltaica é para rico também, 12 anos. também. 12 anos que a gente vem repetindo isso, que a energia solar fotovoltaica descentralizada, distribuída, é para rico também. Ou seja, é para todos e todas. Precisamos é nos organizar. Primeiro, conhecer o processo e termos uma organização social, que essa organização social pode ser de tal forma que ela pode gerar os seus próprios recursos financeiros. Isso aqui é o mais interessante, né? E é sobre isso que nós vamos conversar. Estamos conversando já, não é? Me permito aqui mostrar para vocês. Eu posso compartilhar, Hamilton? Tá ali. Pode sim. Aproveitando aqui 2 segundos, eu quero dizer que nós Sim. estamos fazendo, eu estou colocando no chat o link para a presença, para as pessoas colocarem a presença. Tem um link que você tem que se inscrever, e isso é a lista de presença dessa aula. Todas as aulas a gente vai apresentar dessa forma. Nós temos 70 pessoas aqui presentes e só 24 escreveram. Então, nós vamos dar um tempo até o final da noite, né, até a meia-noite, para as pessoas se inscreverem nesse formulário, as pessoas que estão aqui. Depois nós vamos fechar. Então, quem quer certificado, quer marcar presença lá, por favor, entre no link que está aqui no chat, tá bom? Pode falar, Valmir. Está aparecendo aí, Hamilton, a Sim, tela? Então, Hamilton, por favor, fique à vontade para você me alertar quando for chegar o momento tá. né, da gente fazer uma interação, certo? Não, é a hora que você quiser. Tá? Tá. Agora são 20 para as 9. Na hora que você quiser, pode andar. Então, gente, é, a energia solar solidária, que é esse tema que nos une aqui nessa capacitação, ela, assim como a economia solidária, tem diversas maneiras de se organizar e de acontecer e de existir, não é?
A energia solar solidária também, ela acompanha esse movimento, não da economia solidária, né? Então, do mesmo jeito que na economia solidária, vamos dizer assim, o exercício mais complexo, vamos dizer assim, complexo no sentido de ter várias faces, que é a cooperativa, né? Como bem disse Camila, que é um empreendimento, uma empresa, mas com o espírito solidário, não o espírito competitivo, né? Claro que a cooperativa, ela para sobreviver, ela não está em Marte, né? Ela está no, no, no- imersa numa economia competitiva, ela vai competir. Mas ela dentro dela, o espírito da cooperativa não é de competição, e sim de cooperação, de solidariedade. Então, é, do mesmo jeito, a energia solar, ela acompanha a organização social em torno da energia solar, ela reflete essas formas organizativas da economia solidária, e uma delas é a cooperativa. E nós, como nós do Comitê de Energia Renovável do Semiárido, para aprendermos isso, para aprender o que é uma cooperativa e a fazer a gestão de uma cooperativa, nós resolvemos fazer uma cooperativa de energia solar, para que a gente, para servir é um laboratório vivo, uma experiência viva, para que a gente pudesse aprender e falar com mais propriedade sobre isso e também para animar outros grupos a também seguirem e fazer até melhor do que a gente tenta fazer. Então, nós organizamos uma cooperativa de compartilhamento de energia solar, ou seja, é um grupo de pessoas que, com um ideal comum, com um objetivo comum, se juntou para investir em uma usina de geração, em uma instalação de geração de energia elétrica, e essa energia é dividida entre as pessoas desse grupo. Essa energia produzida é dividida entre as pessoas que participam desse grupo. Então, nós não vendemos essa energia. Essa energia nós produzimos para nós mesmos. Então, esse termo compartilhamento é isso, é essa divisão da energia entre as pessoas que fazem parte dessa cooperativa. Nós batizamos essa cooperativa de Bem Viver. O Bem Viver é uma filosofia de vida de povos tradicionais, onde em diversas regiões no mundo essa expressão bem viver tem a sua forma própria de refletir essa ideia de que o bem viver é você se sentir participando, você se sentir fazendo parte de algo maior que nós chamamos natureza. Que nós somos natureza, nós fazemos parte da natureza. A diferença é que nós temos uma capacidade, pela nossa inteligência, de modificar a natureza, né? E essa modificação está num nível dramático agora, né? Dramático que nós temos que recuar como humanidade, porque se continuar com essa interferência dramática na Mãe Terra, as coisas podem e estão indo numa direção preocupante e muitas vezes irreversível. Muito bem, então nós batizamos de bem viver para a gente estar sempre se lembrando disso. Então, foram 22 pessoas que se reuniram com esse propósito, isso há 5 anos atrás, e nós começamos a perseguir essa ideia. Não tínhamos dinheiro, certo? Não tínhamos dinheiro. Nós tínhamos a intenção de fazer a cooperativa. E fomos perseguindo essa ideia até que
conseguimos um apoio institucional de uma organização alemã chamada Miserior, que quer dizer misericórdia, uma organização da Igreja Católica da Alemanha. E nós tivemos um projeto para trabalhar a ideia da geração própria de energia nas comunidades do sertão da Paraíba. Esse projeto foi aprovado e dentro desse projeto nós colocamos a ideia da cooperativa. Então, nós tivemos o apoio para fazer metade dessa cooperativa. Foi uma grande ajuda. A outra metade, os 22 sócios investiram. Eu sou um desses sócios, o César, que está aqui, é um dos sócios também. E nós organizamos essa instalação, começou com 83 módulos fotovoltaicos. Ela instalada, é, está instalada aqui vocês estão vendo um mapa, que é um mapa da Paraíba. Esse pontinho vermelho aqui é onde a usina está, na cidade de Maturéia. Não, aqui é Várzea. Não é esse mapa, não, desculpem. Não é esse mapa. Vamos voltar aqui. Então, essa usina, essa instalação, ela está dentro de uma área de uma outra organização não governamental que fizemos parceria. Essa instalação, ela produz a sua própria água. Nós precisamos de água para limpar as placas e a nossa usina, ela tem coleta de água de chuva. São essas calhas que vocês estão vendo aqui que leva água para esse tanque. Esse tampo redondo aqui é uma cisterna. Então nós adaptamos uma tecnologia de coleta de água muito utilizada no nosso sertão. Nós adaptamos para que a nossa usina recolha a própria água que ela vai precisar para fazer a lavagem. Isso aqui é uma coisa importante porque nós estamos no semiárido, onde tem muita água, mas a água tem uma distribuição irregular. Então, quando chove, nós guardamos essa água num tanque de 15 mil litros, 16 mil litros, e temos água mais do que suficiente para a nossa usina, para a manutenção da nossa usina. Nós também fizemos uma filial dessa usina, um entreposto, que é em outra comunidade, também de agricultores familiares, essa comunidade, onde parte do recurso desse projeto serviu para que uma outra usina também fosse montada e um outro grupo lá está para receber, isso está em conclusão ainda lá, para receber esses créditos. Então, isso aqui, gente, para vocês terem uma ideia dessa forma, uma das formas de organização da geração própria de energia, que esse novo modelo de geração de eletricidade pode proporcionar. Esse amigo aqui, esse que está aqui com a blusa vermelha, de boné, é o Anchieta. O Anchieta, ele já fez parte de um intercâmbio promovido pela DGRV, essa Federação das Cooperativas da Alemanha, que promoveu um intercâmbio para que pessoas que participam de cooperativas de energia aqui no Brasil pudessem conhecer a realidade das cooperativas da Alemanha. E o nosso representante foi o Anchieta. Então, nós fizemos parte dessa experiência assim riquíssima de conhecer um país, uma região onde esse espírito do cooperativismo é muito mais enraizado, muito mais tem uma força cultural muito grande, né? Coisa que nós precisamos desenvolver. Nós precisamos trilhar mais esse caminho, que não é fácil. Nós
nós, da cooperativa Bem Viver, é o que mais a gente comenta. A nossa cabeça, a nossa educação, a nossa cultura é toda para o individualismo, é toda para primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto ainda eu penso um pouquinho, mas sou eu também. E a cooperativa, a economia solidária, o eu tem que estar dentro de um nós, né? E quando esse nós se junta se articula e se movimenta de uma forma para atender, né, esse conjunto, os diversos eus, né, são contemplados. Então, é esse exercício que não é simples, mas é um exercício possível. E isso se reflete também nos bancos comunitários. Organização de fundos solidários, é a mesma coisa, mesma ideia, né? Então, essa experiência que nós mostramos aqui, ela é uma experiência que muito nos tem desafiado, mas que está viva, né? Acabamos de fazer uma expansão da usina, nós instalamos mais quase 50 módulos a mais, nós inserimos mais sócios, são 4 sócios a mais. Essa usina, essa cooperativa, como nós não temos a dedicação exclusiva, ela não pode ser muito grande, é uma questão nossa, de que nós não temos a dedicação exclusiva a essa usina, a esse empreendimento, por isso que a gente tem uma certa limitação de tamanho, a gente está quase no limite dela, no limite desse tamanho, mas o objetivo dessa prática está sendo, nós estamos alcançando, que é esse aprendizado, essa disseminação, mostrar que é possível. E hoje, essa usina, ela produz mensalmente 9.000 kWh mês, 9.000 kWh, 9.000. Aí esses 9.000 são divididos entre os 24 sócios, não por igual, mas sim proporcional ao que cada um investiu na usina. Mesmo assim, não há grandes diferenças. Não há grandes diferenças. Nós pagamos uma taxa de administração. É um empreendimento, é uma empresa, ela tem custos. É preciso mantê-la. Então, nós temos contabilidade, nós temos a fatura de energia da usina, nós temos a internet, nós temos a manutenção. Agora mesmo nós estamos às voltas com a manutenção da usina. Um dos investidores está desligando. Isso foi devido à expansão. Precisamos fazer um ajuste técnico lá na usina. Então, isso vai demandar dinheiro. Então, nós temos um fundo, nós da cooperativa Bem Viver, nós temos um fundo solidário, onde todo mês cada sócio paga. No nosso caso, nós decidimos ser R$ 10 por cada placa. Então, eu tinha 4 módulos, 4 placas. Agora eu tenho 7. Então, eu vou pagar R$ 70 de taxa de administração. Quem tem 3 placas paga 30 e assim por diante. Esse é o fundo. Esse dinheiro é da gente mesmo. Nós não estamos pagando a concessionária de energia, nós não estamos pagando a prefeitura, nós não estamos pagando para o governo do estado. Não, é um dinheiro nosso. É um dinheiro nosso. Que quando começamos com um fundo zero. Zero. E hoje, a usina está funcionando, esse é o 4º ano de funcionamento. Foi 24, não, é o 3º ano de funcionamento. Nós já estamos indo para R$ 13.000 desse fundo. R$ 13.000. Começamos do zero. Estamos indo para R$ 13.000 desse fundo. E olhe que essa taxa que nós pagamos, né, ela não vai toda para o fundo, não. A gente primeiro paga as contas.
o que sobra fica no fundo. E essas sobras já somam 13, quase 13 mil reais em 3 anos. Ou seja, a energia solar rende muito, rende. Por quê? Porque a matéria-prima, o sol, é de todos. A matéria nós não pagamos pelo quilo de sol. Nós pegamos da mãe natureza a parte que nos cabe. E a parte que nos cabe, eu posso até medir do ponto de vista de engenharia, que é a área que essas placas estão ocupando. Quanto maior essa área de placas, mais energia eu estou captando, mais energia solar, mais energia elétrica eu vou ter nessa transformação, nessa mágica, entre aspas, quando a gente não conhece como é que funciona. Quando conhecemos, deixou de ser mágica, né? Então, mas a gente está pegando o que nos cabe para que a gente tenha essa energia para as nossas vidas. Então, eu estou aqui a 450 quilômetros de distância dessa usina. Eu estou aqui num 10º andar de um prédio de 22 andares e tenho energia solar. E tenho energia solar. As placas não estão aqui no meu prédio. Aliás, no telhado do meu prédio tem placas da nossa geração solar. Aqui no meu prédio, nós produzimos 60% da energia que nós consumimos nas áreas comuns: elevador, bombeamento, iluminação dos corredores, portão das garagens, que é elétrico, né? Que tem o motor. Então, nós produzimos no nosso telhado aqui do prédio, ele é totalmente coberto por placas. A área disponível só gera 60% do que a gente consome, mas já é uma grande ajuda. É uma grande ajuda. Para a minha unidade habitacional, para o meu apartamento, aí os créditos de energia vêm da cooperativa. Vem da cooperativa, que está a 450 quilômetros daqui, né? Ah, então tem um fio de lá para cá? Tem, tem os fios já existentes da rede elétrica. Não foi colocado exclusivamente para trazer energia para mim. Aí esse é o que precisamos conhecer, coisa que eu acredito que a maioria, ou se não todos, vocês já conhecem, que é esse sistema de compensação de energia elétrica que nós temos aqui no nosso país, Bom, que passou a funcionar de 2012 para cá. Então, permite isso. Então, bom, Mira, é certo, só, vou fechar. se você quiser concluir aí, eu queria só fazer um comentário por conta dos comentários que estão aqui no Ah, chat, certo. porque acho Pronto, que é ótimo. importante o debate aqui que vai rolar. Muito importante. Então, só vou fechar com a seguinte reflexão. É, estou aqui, assim como outros sócios da cooperativa que moram na área urbana, alguns moram em apartamento como eu, outros moram em casas, mas também aqui na área urbana, e a energia é produzida lá na nossa cooperativa, lá na zona rural de Maturéia. Então, nós exercitamos aqui uma solidariedade energética campo-cidade. Então, aqui eu não tenho o recurso solar. Eu não tenho telhado. A minha unidade habitacional não tem telhado. Aqui em cima é o apartamento do outro vizinho. Eu não tenho telhado para colocar placas para gerar energia para mim. Eu não tenho sol. Eu não tenho sol. Mas lá nesse local, lá na cidade de Maturéia, na zona rural, Riacho das Moças é o nome desse local. O que mais tem é sol, o que mais tem é espaço. Lá tem recurso solar, que é a riqueza, é o recurso solar. Então, esse processo que esse novo mundo energético pode proporciona, eu posso gerar a energia em outro local e utilizar num local diferente. E aqui a cooperativa Bem Viver faz esse exercício de solidariedade. Tem uma solidariedade também econômica, que é a cooperativa,
tem uma solidariedade energética entre campo e cidade, né? E, 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 e tem também uma solidariedade na gestão, né? Na gestão. Bora. Mas vamos conversar. Vamos lá, Palmeira, porque aqui tem um debate bastante interessante aqui no chat e eu acho que nós vamos ter que martelar uma tecla aqui muito importante. Não vou poder ler todos, mas observei, tem várias questões, desde chamada à Feira Intersolar, que vai ocorrer agora em agosto, né? A Rede Paulista vai ter um stand nessa feira pelo terceiro ano consecutivo. Mas o mais importante realmente, bom, primeiro fazer as perguntas para você, aí se você puder anotar, e daí Certo. você responde. O terreno de vocês que vocês instalaram foi comprado por vocês ou já era de um terreno de um cooperado? Vocês formaram todos cooperados, a manutenção foi feita por vocês ou contrataram especialista? É, e qual o investimento inicial a cada cooperado, né? Mas antes de você responder, eu acho que aqui tem uma coisa que nós vamos ter que conversar. Eu não sei nem como falar, porque eu acho que é o grande problema, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, ou no estado de São Paulo, ou nas periferias, que tem a ver com o capitalismo diretamente. Desculpa eu falar assim tão frontalmente, né? Um pensamento do capitalismo nas periferias parece que não existe, né? Mas existe. E isso tem a ver com a desconfiança. O capitalismo ele introduziu na mente e nas almas das pessoas uma desconfiança muito grande. Quando a gente fala de solidariedade, todo mundo torce o nariz. Quando a gente fala de cooperação, todo mundo torce o nariz. Por quê? Porque foi constantemente enganado, né? Por várias lideranças, gente que prometeu o mundo e o fundo, né? Durante várias épocas, em mutirões ou em campanhas sociais, campanhas políticas. Então existe uma certa frustração que eu vejo aqui nos comentários, né? Muita gente dizendo, olha, eu participei de uma cooperativa, deu errado, então esse negócio de cooperativa não vale a pena fazer. No final das contas, alguém vai pegar o dinheiro e vai sair correndo, né? E isso a gente, no nosso trabalho, no trabalho da Rede Paulista, ocorre essa desconfiança também. A gente vê, toda vez que a gente apresenta a proposta de formar uma cooperativa, existe muita dificuldade. Mas eu queria fazer um parênteses para refletir, é uma reflexão, na verdade, né? Que eu acho que a gente vai ter que avançar no curso, que existe outra alternativa? Né? Qual é a alternativa? O governo Lula fez um acordo é, é, na verdade foi a ANEEL, né? A Agência de Energia, que é, fez um acordo para subir uns 7% da energia de luz agora, acho que no próximo mês, se eu não me engano. Então, onde que está a saída? A saída, quando a gente fala, não, o Estado que tem que dar placa solar para todo mundo, porque é a saída e tal. Mas esse Estado, não o governo, esse Estado, ele é estruturado para aumentar a rentabilidade de quem tem dinheiro, com energia. E com energia solar, com energia eólica, com energia elétrica, hidráulica, do vento, do que for. Ele vai transformar isso em dinheiro e dinheiro para ele, se a gente deixar. Esse se é o que a gente está querendo mudar como paradigma. Então, na verdade, a minha fala no início, que a gente não pode ver só telhado na, na, nesse curso, telhado com placa solar, a gente tem que ver que a tecnologia a mais importante que nós temos que aprender aqui é a tecnologia do trabalho coletivo, associativo, cooperativo, né? Por quê? Porque é aqui onde está o desafio dessa transformação
que nós precisamos fazer nas nossas vidas, nas nossas comunidades, né? E não diz respeito só à energia, ela diz respeito também à água, ao alimento, ao preço dos alimentos, né? Aos serviços, o preço dos serviços, quem ganha com a maioria dos serviços, né? A gente está vendo, ao mesmo tempo que a gente está discutindo isso, o avanço das famosas bets, né? Ah, mas isso aí não é assunto. O dinheiro, o pouco dinheiro que o trabalhador recebe, ele está desviando para um grande conglomerado de capitalistas que ganham dinheiro no mole, graças às pessoas que querem jogar, né? Em vez de investir na sua própria vida. Então é mais fácil jogar na Bets do que se associar numa cooperativa. É claro que é mais fácil, porque está tudo montado para isso. Então, o grande desafio desse curso é a gente pensar como que nós podemos fazer para superar esse individualismo e essa falta de confiança no coletivo, né? Que já houve no Brasil, em vários momentos, e no mundo, né? E é a grande garantia de continuidade para a gente sobreviver, né? Só para vocês terem uma ideia, na Alemanha, né, da qual aqui nós temos a Confederação das Cooperativas, a economia alemã funciona com 30% da economia em cooperativa, em sistema cooperativo, né? E no Brasil, apesar da gente falar do Coopergato, das cooperativas de fachada e tudo mais, também existe um movimento cooperativo real muito forte. E isso é o que garante, né? Por exemplo, no caso, aqui o teu exemplo claríssimo, Valmeira, da Paraíba, que é o que garante a sobrevida de um monte de gente ali reunida. Não é a única coisa que as pessoas fazem, né? Essa energia, mas isso ajuda bastante a criar uma economia com as pessoas. Então, eu acho que o nosso desafio não é saber em qual parafuso a gente aperta da placa para ver como que vai funcionar, mas qual a tecnologia humana, de relações humanas, a gente vai conseguir construir para poder colocar essas placas no lugar certo. É, claro que na relação à tecnologia tem diversos desafios, né? Mas são de outra natureza, mas não supera o desafio da organização social, né? Isso é claro. Vocês perguntaram aí, e o terreno, e a manutenção, e o investimento, né? Veja bem, é, é, cada situação é uma situação, cada caso é um caso. Eu vou falar como foi o nosso, mas não é bom a gente tomar um exemplo e Generalizar. querer generalizar. Obrigado, Milton. Porque cada situação pede um desenho diferente. É o que a gente chama de adequação sociotécnica, né? Quando a gente estuda, vê os estudos que sistematizam essa organização social, não só na energia, na economia solidária, existe esse conceito, né, da adequação sociotécnica, ou seja, se a gente parar de buscar só aquele pacote pronto e passarmos a desenhar a nossa própria solução, que eu não vou nem chamar de pacote, o nosso pacote, não, a nossa solução para aquela condição que nós temos, para aquele contexto que nós temos de diversos aspectos, incluindo o conhecimento que as pessoas têm sobre aquilo, é o que a gente chama de adequação sociotécnica. E é esse exercício que nos parece ser o caminho mais promissor. Mas vamos lá. O t- é, para que a gente tenha energia solar, a primeira coisa é ter o recurso solar, uma área com sol. Aí é o terreno, né? No nosso caso. Então, nós buscamos uma parceria com uma organização não governamental que há décadas, há mais de 40 anos, trabalha lá na região
trabalha a transição agroecológica, sair da agricultura convencional e ir para a agricultura agroecológica de base familiar e o manejo adequado de solo e água. Essa organização chamada Centro de Educação Popular e Formação Social tinha uma área maravilhosa. Nós chegamos para eles e fizemos uma proposta. Eles doaram não, emprestaram o terreno para a gente por 30 anos. Então foi por empréstimo. E em compensação, eles fecharam o nexo. Eles trabalhavam água e alimento. E agora, lá no mesmo espaço, tem um nexo fechado: água, alimento e energia. Então, uma experiência fantástica num local só para a educação popular nessas transições necessárias. A transição na produção de alimentos, a transição na gestão da água e na transição energética. Então, foi essa parceria. Não tivemos custo com o terreno. Manutenção. A manutenção é um aspecto da manutenção é o monitoramento. Aí eu, como tenho conhecimento técnico, eu faço isso. Por exemplo, nesse final de semana, olhando o monitoramento pelo meu celular, eu digo: eita, a usina está desligada. Um inversor está desligado. Olhando daqui, a 450 quilômetros. Aí eu aciono a pessoa que ajuda lá na área, o caseiro lá da área, digo: Luciano, por favor, vá lá. Professor, está desligado. Essas coisas. Mas agora a contratação de um eletricista para fazer a manutenção nós pagamos. Nós pagamos, é um custo. E nós temos que ter esse fundo para custear isso. O investimento, como eu disse, nós tivemos um aporte significativo, metade do valor dessa organização da Alemanha. Então, a usina inicial custou 230 mil reais. Então, 150 foi da Misério, fazendo parte do projeto, né? E o restante foi o investimento dos sócios. Como a usina já está funcionando há mais de 3 anos, todo o investimento dos sócios, os sócios só investiram nas suas placas. Já foi pago. Já foi pago. Então, nós estamos funcionando há mais de 36 meses, né? Por exemplo, o meu caso, eu investi inicialmente 4 módulos, que na época foi 1.200 cada módulo. Então, eu investi 5 mil reais, arredondando, 5 mil. E eu recebo quase 300 reais, eu tenho quase 300 reais de economia por mês. Veja, então já foi pago, né? Já foi pago. E paga rápido, né? A energia solar rende muito. Então, em resumo, é isso, pessoal. É o desafio em qualquer lugar onde se vai querer produzir eletricidade por energia solar é onde tem sol com espaço para colocar as placas. Então, é, é, esse desafio também existe, por exemplo, nas comunidades urbanas em São Paulo, né? Eu fui lá na Viela da Paz, né, Adilson? Fomos lá visitar e começamos a enxergar possibilidades de instalação Aí vem a questão da solidariedade, um vizinho ceder área para o outro e assim vai. É o telhado da escola, é isso e aquilo, e é o telhado do condomínio. Então é esse trabalho de busca por espaços que é um dos desafios e por aí vai, né? A manutenção, claro, tendo alguém com conhecimento técnico, ajuda a baratear os custos. Por isso que na formação, no curso de capacitação, também a gente toca nesse assunto da parte técnica. Por exemplo, lá em Adilson, lá na Viela da Paz, na capacitação que fizemos lá, tinha um técnico em eletrotécnica, um morador lá. Lembra, Adilson? Né? Então, de repente, está ali a pessoa que conhece. Não é ele que vai fazer a manutenção de tudo, mas uma pessoa que pode intermediar,
que é o que eu faço aqui na Bem Viver. Eu faço as intermediações para que a manutenção aconteça, né? Então, tendo uma pessoa do grupo, da comunidade com esse conhecimento, ajuda a reduzir custos, né? E assim, é incrível. Em toda a comunidade a gente tem o eletricista, a gente tem um encanador, a gente tem um mecânico, a gente tem um serralheiro, a gente tem um marceneiro. Toda a comunidade, né? Tem aquela pessoa habilidosa para essas artes. São essas pessoas que precisamos estimulá-las e ela passar a conhecer essa nova arte, né? Essa nova arte de lidar com placas fotovoltaicas e com essa eletricidade solar. Esse é um desafio também desse processo organizativo, né? E saber fazer algumas coisas, mas também saber intermediar outras, do ponto de vista técnico, né? O que mais, Hamilton? É, aqui o debate aqui tem várias questões, né, sobre a questão do inversor, do tamanho do inversor. É, eu acho que a gente deveria tentar fazer uma estruturação do pensamento para a gente poder caminhar na mesma página, né? O que a gente mostrou aqui hoje foi uma ideia de usar uma tecnologia de ponta no mundo, que é a energia solar e as placas fotovoltaicas e a célula fotovoltaica, que você vai explicar na próxima aula, com a tecnologia social, que também é de ponta, porque nós vivemos num momento contrário a essa ideia de trabalhar coletivamente, né? Parece que a gente esqueceu que a humanidade só sobreviveu às grandes mudanças geológicas e de transformação do ambiente graças ao trabalho coletivo, né? As pessoas acham que elas nasceram de uma geladeira, de um robô e que vão viver eternamente individualizadas. Isso é a intenção do capitalismo, justamente para ele continuar dominando, né? A cada dia que passa, nós temos um grupo cada vez mais reduzido de bilionários, trilionários, dominando tudo e controlando tudo, e uma grande quantidade de pessoas que não tem nada. E um Estado, é muito importante dizer, nós não vivemos debaixo de um Estado socialista ou um Estado progressista. Não, ele serve a esse grande capital que nós estamos falando, né? É só ver as relações da dívida, por exemplo, a dívida pública no Brasil, de quase 50%, que é destinado, o dinheiro público destinado aos bancos, né? Então, ele de público não tem nada, de serviço ao público é minoritário. Então, e ao mesmo tempo, esse mesmo sistema está extraindo de nós uma coisa muito importante que é conhecimento, né? A gente está ficando cada vez mais ignorantes da nossa realidade, da natureza, né? E se afastando da essência das coisas. Então a gente tem que voltar para isso, né? Para tentar é, fazer uma ponte de resistência mesmo a tudo isso que está acontecendo. Quanto mais a gente conseguir fazer isso de forma coletiva, maior vai ser a resistência a esse sistema de exploração, de ultraexploração que o sistema capitalista está promovendo, né? E eu acho que esse daí é o grande dilema que nós temos nesse momento, né? Como que nós vamos construir esses sistemas fotovoltaicos nas comunidades, né? O Estado brasileiro ou o governo, se a gente quiser, não, nós temos um governo popular, mas o BNDES, por exemplo, investe dinheiro em energia solar. Só que ele investe para empresas chinesas. Ele dá isenção fiscal, ou dá terreno, ou compra terreno, ou doa terreno para essas grandes. E não dá para as comunidades. É um problema? É um problema, mas isso não mudou. Então, só vai ter mudança a partir da pressão social. E para isso, essa organização social precisa estar organizada de alguma maneira. E a organização social
na questão da energia solar, pode ser uma associação, pode ser um grupo de pessoas e assim por diante. Então, o exemplo que nós estamos trazendo aqui, que o Valmeran está insistindo nisso, o César insistindo nisso, o Joilson insistindo nisso, a Camila também, é impulsionar esses sistemas baseados na cooperação. Não se trata da gente falar da entidade, da forma legal do que é uma cooperativa. É o espírito cooperativo, né? E ou associativo, se você quiser chamar, ou solidário, enfim, né? Esse é o conceito que eu acho que a gente precisa adquirir como conhecimento tecnológico. Então, acho que é basicamente isso que surgiu. Não sei se tem mais alguma. Hamilton, Oi, pode falar. eu poderia aproveitar esse restinho de tempo aqui para mostrar uma coisa Claro que sim. que pode também ajudar na reflexão. Apareceu a figura. Sim, Veja, pessoal, essa figura aqui mostra as possibilidades de geração de eletricidade. Ó, veja, a gente está aqui na ponta, aqui na casinha, ó, onde tem essa árvore. Nós estamos aqui, morando aqui na casa, né? E a eletricidade pode vir de longe lá, ó, de uma hidrelétrica, aqui do lado esquerdo. Uma hidrelétrica. E para isso tem que ter linha de transmissão, linha de distribuição, chega na nossa casa. E ao invés da hidrelétrica, ter uma termoelétrica, também é uma grande instalação. E eu preciso da linha de transmissão e da linha de distribuição do mesmo jeito, e da empresa aqui no final para colocar o fio na minha casa. Agora, o que mudou, de certa forma, é que eu também tenho esse processo com usinas eólicas e usinas fotovoltaicas. Mas vou continuar precisando da linha de transmissão, da linha de distribuição para a energia chegar na minha casa. Então, nada mudou. Nada mudou. Porque é uma energia nova, vamos dizer assim, essa eólica e solar, dessa maneira de grandes centrais, é uma energia nova, mas no modelo já estabelecido, um modelo tradicional. Uma outra maneira é eu ter essas placas pertinho de casa, tão perto que eu já coloco no telhado. Aí muda toda a lógica, inclusive de não ter a fatura, ou seja, eu reduzir a fatura. E tem tecnologia até que eu não tenho a fatura, se eu não precisar da rede elétrica, que é a energia solar com bateria. Eu posso até não ter a fatura, então eu viro o jogo, né? Assim, pensando num tabuleiro de xadrez, eu jogo as peças para tudo que é lado, muda toda a lógica, né? Aí, se eu ver, por exemplo, a solar, essa imagem aqui, cadê? Pronto, aqui, ó. Nessa imagem eu tenho essas duas tecnologias que utilizam fonte renovável, solar e eólica, nos dois modelos. Nesse canto aqui esquerdo superior tem uma grande usina fotovoltaica. Energia renovável no modelo centralizado. Aqui do lado direito, no cantinho, eólica centralizado. No cantinho esquerdo, aqui embaixo, a solar descentralizada no telhado da casa. No outro, a eólica descentralizada, também no telhado da casa. Essa tecnologia não é comum, a gente não vê. Nós estamos aí às voltas para tentar conseguir instalar na nossa cooperativa, né? A Camila, da DGRV, está fazendo um esforço para nos ajudar e a gente vai conseguir de alguma maneira. A gente ter essa tecnologia também de gerar eletricidade por microturbinas eólicas. Então, veja, são tecnologias que funcionam de forma idêntica, mas a aplicação diferente. Aí eu penso assim, ah, a energia solar é renovável, é limpa, mas olha a limpa que deu no terreno, ó. Uma devastação, um desmatamento tremendo. Na eólica também. Então, que energia limpa é essa? É limpa porque não está soltando fumaça, mas e os outros impactos, não é? Então, são essa crítica e esse debate que a gente tem que fazer. Não é porque é renovável, é boa, não.
Veja a hidrelétrica mesmo, quando era renovável, que hoje a gente já há esse debate, né, que a hidrelétrica deixou de ser renovável. Aí é uma outra questão. Mas quando era 100% renovável a hidrelétrica, quantos impactos uma barragem não. Que impacto tremendo uma barragem não faz nos ecossistemas e nas populações? Né? Esse foi um debate histórico. Eu acho que tem alguém até do MAB aqui, eu até vi a apresentação, que é uma luta histórica, né, do movimento dos atingidos por barragens. E hoje temos um movimento pelos atingidos pelas renováveis, o MAR, M-A-R, né? Então, o modelo energético também é muito importante. E a outra coisa que eu vou parar aqui, que alguém comentou que o problema não é a tecnologia, a legislação, né? O governo já mostrou que vai dificultar, então veja bem, isso é um outro ponto que tem a ver com essa organização social da energia. Nós estamos numa arena de disputa, que tem mais um elemento agora, nessas diversas disputas históricas que os movimentos sociais sempre tiveram, agora tem um ingrediente a mais um ingrediente a mais, com mais ênfase, que é essa disputa por esse modelo energético. Então, tem grupos com forças econômicas e políticas que querem a continuação do modelo centralizado. E há um outro grupo, também econômico, com força política, que interessa para eles o distribuído. E esse modelo distribuído também nos interessa, mas não no mesmo molde que os grupos econômicos com força política têm com relação à distribuída, que também tem os poréns. Entende? O que eu quero dizer é que temos que também nessa luta pelo acesso a essa tecnologia, essa luta pela soberania sobre essas tecnologias, também nós temos que incorporar essa luta por um modelo econômico também mais justo, mais justo. Então é esse e de certa forma a, a nossa organização, o CESA, que é, que é microscópico, são poucas pessoas e mas a nossa insistência de estar sempre fazendo, mesmo pequenininho, fazendo, que hoje a gente isso é reconhecido em várias órgãos, em outros segmentos, e perceber a energia se entrelaça nesses movimentos. E isso está acontecendo também no movimento dos bancos comunitários. Né? Então a gente não pode esquecer que tem essa luta. A legislação, como bem disse Hamilton, a legislação é feita em função de pressões políticas e econômicas para favorecer determinados grupos que nós sabemos quais são. Né? E nós vamos a reboque. Ou a gente se organiza para tentar, né, fazer alguma contraposição com relação a isso, ou vamos ficar a reboque. Então, essa questão das baterias agora, o lítio, outro debate. Né? Os carros elétricos, eu estou andando de carro elétrico, é sustentável. Sim, a bateria de lítio, os estragos que estão fazendo. Então, é outro debate que a gente também tem que. Então, está tudo nesse processo da transição energética justa, popular e inclusiva. Está nessa cesta de, de temas. Hamilton. Bom, antes de mais nada, antes de tentar encerrar aqui, eu queria dizer o seguinte: eu mandei várias vezes aqui no grupo, na sala, no debate, no chat, o link para
a lista de presença. Então, eu peço que depois, à meia-noite, a gente vai fechar essa lista de presença e quem não tiver inscrito, a gente não vai dar a presença. Então, eu peço a todos que estão aqui que entrem nesse link, pode ser depois da aula, não tem problema, mas preencham lá os dados para poder ter a presença, porque eu não consigo marcar pelo chat quem é quem, inclusive porque tem gente que tem número, eu não sei quem é e tal, então precisa ter a identificação lá na lista de presença. Por fim, Hamilton, oi, antes do por fim, eu só queria mostrar mais uma coisa. pode, É possível. Porque me veio de uma experiência, quer dizer, deixa eu mostrar. pode mostrar, não tem É problema. rápido, é rápido. Tá, Apareceu aí? apareceu. Veja, nós estamos vendo aí a foto da nossa cooperativa aqui no lado direito, a nossa cooperativa Bem Viver, né? E do lado esquerdo aqui, um condomínio, aliás, um conjunto habitacional popular, cada casa com seu sistema fotovoltaico. Então, nós temos aqui uma instalação coletiva e do outro lado, instalações individualizadas por casa. Mas eu posso ter, nos dois casos, uma organização social da energia. Eu posso ter, tanto na forma associativa, que é uma instalação só, mas também esse grupo, esses moradores dessas casas, eles podem constituir um fundo solar a partir da economia de energia a geração própria proporciona, e esse fundo coletivo servir para diversas finalidades, incluindo a finalidade de geração de energia. Então, assim, nós temos várias possibilidades e o desenho, a adequação sociotécnica é aquele grupo, aquela comunidade que desenha. Mas essas possibilidades, elas são reais, isso pode acontecer, isso não, já a legislação que permite o funcionamento dessa forma de geração. É isso, Hamilton. Maravilha. Então, gente, olha, eu queria encerrar aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante a aula do Valmeran. Vi que tem aí alguns debates que eu espero que a gente continue na próxima aula. É, quero lembrar, eu vou passar o mesmo link. Muita gente teve dificuldade de entrar por uma razão. É um link novo do Zoom e ele deve ter alguma configuração que não deixa as pessoas entrarem só com o link. Tem que entrar também com a ID e a senha. Eu vou mandar o mesmo link, se vocês guardarem esse link, amanhã, quarta-feira, vocês vão entrar com o mesmo link. E vou ver se tem alguma configuração aí que precisa mudar para facilitar a entrada de vocês. Mas, no caso de ter alguma dificuldade, vocês voltam, fechem o Zoom, voltam a entrar e entrem pela ID da reunião e a senha, tá? Eu vou mandar o Hamilton? e-mail para todo mundo novamente. Espera só um pouquinho, Valmir. E aí Uhum. eu peço para vocês entrarem. Também, se vocês conhecerem pessoas que se inscreveram, mas não conseguiram entrar, nós vamos mandar para todo mundo o link da aula gravada, né, para poder acessar a aula inteira, tá? Então é isso. Pode falar, Valmiran. Não, dizer assim que é, uma das coisas como eu diria, que as pessoas estranham. É uma coisa nova essa questão de cooperativa de energia, né? E que a gente fala em empresa, fala em empreendimento, né? E pode dar a entender que a gente está querendo vender alguma coisa, né? E aqui ninguém está querendo vender nada, né? Nós não somos. A cooperativa é uma empresa
tem um CNPJ, inclusive, tem obrigações, tem impostos a pagar, né? Mas nesse trabalho que a Bem Viver faz, ela não vende nada, né? Aliás, isso é uma das coisas mais que a gente mais enfatiza no nosso trabalho, né? De que nós não estamos aqui para vender nada, a não ser passar essa animação para que outros grupos se organizem, né? Então, a cooperativa tem um caráter, ele é uma empresa coletiva, mas tem um caráter de privado, né? Porque é daquele grupo, né? Então, deixando claro aqui para todos e todas, né, que aqui nós não estamos para vender nada, nós não vendemos placa de energia solar, né? E nós estamos aqui no sentido de contribuir para, né, essa animação do ponto de vista da organização social. Eu acrescentaria que a gente não está aqui para ter lucro com nada. A gente vende uma ideia, isso sim, né? Na ideia de convencer, motivar, mas não de se beneficiar economicamente, de nada. Isso é importante porque esse é o espírito que nós estamos tentando dar como formação, exatamente para a gente dialogar nas comunidades. Eu sei que é muito difícil, porque o capitalismo colocou preço em tudo, até na mãe, né? Então é muito difícil da gente, é verdade, né? Tu está acostumado a vender a mãe, aí qualquer coisa, vende qualquer coisa. E não é bem assim. Existem muitos movimentos sociais, né? Muitas mentes, muitas cabeças que têm uma outra visão de mundo que não é só lucrar, 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 lucrar e lucrar. Né? E também tem uma falácia sobre o Estado, né? Como se o Estado fosse um santo protetor, né? Que é tudo menos isso, é só ver o Congresso, que é parte do Estado, né? Diga-se de passagem, é só ver o Judiciário, que é parte do Estado, e do Executivo, que é um conglomerado de coligações políticas que cada hora estoura um escândalo de corrupção. Esse é o Estado brasileiro. Né? Então, a gente pensa, é disso que nós vamos ter que esperançar para poder mudar a nossa realidade? Fica a dúvida, né? Fica a reflexão que nós precisamos fazer, né? Então, eu acho que vai estar dentro dos nossos debates, mas a gente quer fortalecer aqui o conhecimento também das tecnologias, né? Uma das coisas que se a gente puder falar na próxima aula, eu acho muito importante, é a questão da eficiência energética. Eficiência energética é um conceito já de muitos anos de quem trata a questão da energia de uma maneira geral e que tem um papel muito grande na economia da energia nas casas. Então, se a gente tiver um tempinho, uns 10, 15 minutos, seria legal a gente dar os números disso para a gente ter uma ideia de quanto é importante a gente trabalhar a questão da energia nas comunidades. Tá? No demais, agradeço a todo mundo, né, a participação. Quem tiver contato com novas pessoas, por favor, as pessoas que estão inscritas, chamem-as para vir na quarta-feira. E na quarta-feira que vem, às 19h30, a gente volta a nos reunir, tá bom? Muito obrigado a todos e uma boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite.